eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Começando o episódio do Meu Amigo Missionário. Hoje nós vamos conversar com a minha amiga missionária Stephanie. Ela foi no último ano para as Filipinas e para Tailândia. Ela é psicóloga, já foi para mais de 6 nações pregando o evangelho e durante a faculdade. Toma essa aí, muito bom mesmo. Porém, infelizmente, por problemas técnicos, o início do episódio ele foi perdido. Então a gente não tem essa parte aí, mas o resto está intacto e vale muito a pena você dar uma olhada. Então, fica aí com o episódio. A pergunta que eu fiz pra ela era a respeito da faculdade dela. Então tá muito bom, curte aí. Então, eu rapidamente percebi que só porque eu tava numa faculdade cristã, não quer dizer que todo mundo era cristão. Que era isso que eu tinha na minha mente. Nossa, ia ser um clube gigante de cristãs e ia ser incrível. Só que não era. Então eu realmente tive que fazer essa decisão. E fazendo missões e conhecendo a galera de missões que também realmente estava buscando a Deus, foi essencial porque foi essa busca com galera que queria realmente conhecer o evangelho e também queria colocar em prática a vida cristã e queria compartilhar o evangelho, tinha tipo assim, mais assim, tinha coisas que eles queriam fazer com a sua vida, além de só estudar, né? Que óbvio que estudar é muito bom, mas tem que ter um propósito, por quê? Então, eu acho que foi muito legal, assim, aí eu fui pra Austrália, depois Nicarágua, e eu voltei pra minha cidade pra fazer uma viagem também, fui pra Miami, foi muito legal, porque a galera esquece de missões no seu próprio bairro, então isso foi muito da hora. Aí depois eu fui pra Cuba, que foi muito marcante mesmo. Eu acho que foi o mais, assim, sobrenatural até então, antes do Dunamis. E aí depois eu fui para Brasil. Essa foi a primeira viagem que eu, tipo assim, eu liderei, assim, tava já querendo, né, liderar e tal. E foi muito bom, me esticou muito. E depois eu fui pra essa última mesmo com Dunamis. Então acho que eu fiz 5. Então não é uau, mas assim, realmente eu vivi uma vida bem assim, focado em missões mesmo, antes de eu chegar até esse ponto, de ir pra Tailândia e Filipinas. Mas eu nunca tinha ido pra Ásia. Esse ano realmente foi assim, o mais diferente, porque até então eu só tinha conhecido América Latina e também países que já falavam inglês. Então não era tipo choque cultural, assim, como esse ano. Show! E um pouquinho antes da gente começar a falar da Ásia, dessa viagem para as Filipinas e para Tailândia, você fez faculdade de quê mesmo? Você, durante essas viagens missionárias, você usava essa sua faculdade, essa sua profissão, vamos dizer assim, para pregar o evangelho? Hoje em dia você ainda exercita isso? Como é que é esse negócio? Naquela época, né, eu não conhecia muito bem esse ensino ou teoria, né, das 7 esferas. Olhando para trás, eu queria muito ter entendido essa visão de realmente usar a sua carreira ou formação para trazer o reino de Deus. Eu não tinha entendido isso. Então, eu acho que eu estudei psicologia e eu sou uma pessoa, tipo assim, naturalmente que gosta de conversar com as pessoas. Eu gosto de sentar, tipo assim, uns 3 horas, a pessoa chorando, assim, sabe, no meu ombro. Eu sou essa pessoa realmente pastoral, uma pessoa que ama psicologia. Eu faço isso já naturalmente. Então, claro que isso já era algo que eu usava pra ministrar nas viagens, assim. Mas eu não posso falar que, nossa, eu usei o que eu aprendi nas minhas aulas e na faculdade diretamente com a consciência do que eu estava fazendo isso. Que é o que você deveria fazer, né? O ideal. Mas eu acho que eu não tinha muito bem esse entendimento naquela época. Hoje, inclusive, é por isso que eu estou, na verdade, voltando, né, para os Estados Unidos, porque eu quero realmente focar só nisso, focar no meu mestrado. Eu entendo agora que, cara, isso também é um campo missionário. Mas na época, não. Eu não fazia com esse intuito, sabe? E eu tenho muitos arrependimentos, porque teria sido muito melhor, eu acho.
Maneiro demais. Realmente, fica a consciência aí. Cara, se tu tá fazendo uma faculdade, meu amigo, se Deus tá tirando essa oportunidade, prega o evangelho. Prega o evangelho na faculdade, mas também através da sua profissão. A sua excelência fala muito. Se você não quiser falar Jesus te ama, se você fazer um bom trabalho, já é alguma coisa. Se tu é um médico, brother, tu vai pro SUS e trabalha de verdade, meu Deus do céu, tu já é melhor que 90%, mano. Vamos fazer essa combinada aí. Mas enfim, agora falando do DSM, falando um pouquinho do que você viu nesse último ano, como que foi pra você, né? Você já tava na Oceania, era só subir um pouquinho, já ia chegar no destino final. Mas, cara, totalmente diferente. Tailândia, pô, outro mundo. Filipinas, fiquei sabendo que vocês eram tipo celebridades lá. Como é que foi essa ideia? E também teu time, ele foi multicultural, né? Tinha você dos Estados Unidos, tinha o pessoal do Reino Unido, tinha brasileiro, então era, cara, muito maluco. Por onde começar, né? Falando sobre essa viagem de 3 meses que marcou a minha vida, com certeza foi a viagem mais longa que eu já fiz, missionária. Foi a viagem, na verdade, da escola toda, a nossa viagem foi a viagem mais distante de todas as viagens. Então, assim, levou 3 dias pra chegar lá. Tipo assim, 3. Like... 3. Nossa, uma eternidade. Assim, minhas costas não aguentava mais sentar no banco de um avião. Então, assim, muito tempo realmente chegando lá. Mas eu acho que pra mim foi muito incrível, porque a gente realmente tinha que traduzir tudo, porque tinha Kira que falava inglês e não falava português. E aí tinha galera que realmente não falava muito em inglês. Então tinha que ter essa tradução pra tudo que a gente fazia. E aí gerou realmente esse lugar de multiculturalidade, né? Esse lugar de, cara, vamos entender como a gente vai ser uma família, mesmo tendo essa grande barreira de linguagem. Então foi um desafio, mas eu acho que ligou a esse lugar de eu tô aqui com essa mentalidade de missões, eu tô aqui com essa mentalidade de querer, sabe, abraçar as culturas diferentes. Porque a gente tava forçado todos os dias pra abraçar culturas diferentes. Até eu, que sou, né, meu pai é brasileiro, eu até teve aquele choque de realmente estar 24/7 com brasileiros todo o tempo. Mas daí eu tava com, né, uma pessoa que falava inglês, só que ela era do Reino Unido. Não é os Estados Unidos, entendeu? E você sabe que não é a mesma coisa. Tipo assim, de verdade. É outra cultura, é outra vibe. Eu realmente experimentei um lugar, tipo, nossa, eu sou a única aqui, brasileira, americana, aqui. Era muitas culturas, assim, pra lidar. Mas foi muito bom. Me esticou muito em paciência também, muito em... tipo assim, não nesse sentido ruim, né? Mas no sentido de realmente entender as pessoas, entender a história, entender, nossa, o porquê que você faz isso, ao invés de falar, você não deveria estar fazendo isso. Não, mas, nossa, mas por quê? Tipo, me explica, né? E aí, eu acho que essa parte foi muito bom. O time ser muito multicultural, assim. Mas eu acho que pra mim, o ministério foi muito legal. Filipinas é tipo assim, muito americanizado. Então, todo mundo fala inglês. Todo mundo sabe culturas inglês, americano, por exemplo. Não tanto cultura do Reino Unido. Mas americano, eles sabem todas as músicas. High School Musical, eles sabem. Tipo assim, eles são muito bem familiarizados com a cultura americana e gostam muito. Não foi tão difícil lá, porque eu não senti que eu tava na Ásia. Assim, eu senti que eu tava num outra parte dos Estados Unidos. Então, não foi tão difícil pra mim, Stephanie, fazer ministério, porque quase todo mundo falava inglês. Aí eu só ia lá, falava. E todo mundo, tipo assim, lá ama americano, ama estrangeiro. Porque, infelizmente, né, eles têm muito essa questão de inferioridade, né? Então, eles sentem que o filipino é inferior. Então, quando a gente chegava nos lugares, sério, era uma coisa, assim, surreal. Eu não estou mentindo. Tinha um grupo de pessoas atrás da gente, querendo saber os nossos nomes, querendo tirar foto com a gente. Porque eles já sabiam que a gente era diferente, né? Porque... né? Tipo assim, a galera gostava muito dos meninos do nosso time. Eles iam pro shopping e tinha, tipo assim, uns 12, 10
meninas seguindo eles, querendo tirar foto, querendo conversar, querendo conhecer eles, sabe? Então, assim, era tipo assim, um absurdo. E chegava um momento, eles até tiraram um vídeo do momento, porque eles sabiam que a gente não ia acreditar. Tinha uma galera toda embaixo e tinha, tipo assim, uns 50 pessoas olhando pra cima, chamando a atenção deles, tipo, oi, oh my god, vem. E eram, assim, muito doido. Claro que tem sempre uma novidade e você sempre tá atraído pra algo novo. Tinha também um lugar de, realmente, esse lugar de inferioridade muito, muito, muito forte no povo, nas crianças, nos adolescentes, esse lugar de tipo, nossa, a gente tá querendo muito essa atenção. Mas isso abriu a porta pra gente poder ministrar, né? Poder realmente trazer esse lugar de vocês têm valor. E eles não olhavam nos olhos, assim, olhavam pra baixo, assim, era muito difícil até pra conversar com uma pessoa assim. Agora, claro que eu tô generalizando, não quer dizer que todo o povo filipino é assim, mas a gente encontrou muitas pessoas com essa mesma ferida de não entender sua identidade e de não se valorizar mesmo. Foi muito assim, esse lugar de ministrar realmente identidade e de ministrar o quanto eles eram valorizados por Deus. E a gente fez muito evangelismo e é muito louco porque a comida é muito diferente. Eu acho que, pra mim, eu gosto de comida asiática. Então eu tava tipo assim, uhul! Mas tinha galera que realmente, tipo assim, não gostava da comida. Era muito arroz todos os dias. Mas era um arroz diferente, arroz asiático, que era muito mais arroz. É perto de arroz papa, tipo assim, tem, sabe? É mais assim, fofinho. E aí tem muito frango. Porque bife é tão quente nas Filipinas, é tão quente, mas chega a ser tipo assim, 30 graus fácil, 32, tá ligado? Tipo assim, todos os dias, assim. E aí, é tão quente que não tem como gado crescer nisso, eles morrem. Então, não tem muito bife lá, não tem muito carne de boi. É só frango mesmo e peixe, mas peixe também é um pouco mais caro. Então, vamos no frango. Todos os dias, mas eles inventavam muitos diferentes tipos de frango. Mas é frango e arroz. E aí os legumes. Aí também tem muitos diferentes tipos de macarrão. Tinha assim, um macarrão transparente. Um macarrão assim... um macarrão diferente. Muito diferente. Eu amei tudo. Eu amei. Tailândia, aí já era mais difícil. Porque é tudo muito... Mas assim, muito apimentado. E eu amo pimenta, mas eu não aguentava. O Guilherme, ele tipo assim, tava vermelho. E assim, sabe aquele lágrimas correndo? Era muito difícil. E então, ministério realmente nos Filipinas é mais fácil porque eles já queriam nos ouvir. Mas aí na Tailândia era um pouco mais difícil. Porque é tudo budista, entendeu? 97% budista. Assim, e é muito bem enraizado em quem eles são. Então eu lembro um testemunho, não sei se você ouviu esse, mas é um dos mais marcantes, até pra mim, até hoje, que a gente foi fazer evangelismo nas universidades. Fizemos muitos evangelismos na universidade na nossa viagem. E aí a gente foi lá, até hoje eu não entendo que Deus vai realmente tocar esse menino, mas a gente foi lá e um dos meninos foi evangelizar esse menino e foi realmente trazendo, assim, muita base, assim, respondeu muitas perguntas que ele tinha e até orou por ele e até realmente ele sentiu o Espírito Santo. Ele falou que ele sentiu algo diferente e quente no coração dele. Ele sabia que era algo sobrenatural, que não vinha de um ser humano, mas que vinha de algo espiritual. E ele reconheceu isso. E aí, né, o Enoque que tava ministrando, né, falou, caraca, então, e aí, você quer aceitar Jesus? Isso é algo que você precisa viver todos os dias. E ele, tipo, não, tipo, tudo isso faz sentido pra mim e eu creio que é real, mas eu não posso ser cristão porque eu sou da Tailândia, eu sou tailandês. A gente precisa ser budista. Eu não posso deixar de ser budista. Quem eu sou? Eu não vou mais ser tailandês se eu não sou budista. Eu não posso aceitar esse Jesus. Eu tenho que ser budista. E aí depois ele conversou um pouco mais, né? Mas não tinha jeito. Então depois ele foi embora e a gente foi embora. E depois contando essa história a gente ficou tipo assim, caraca. Porque é algo realmente enraizado no cultura. Tanto que Tailândia é um dos lugares na Ásia que
tem menos missionário. Porque é difícil, entendeu? Você tem que quebrar barreiras culturais pra depois acessar o coração deles e depois... Entende? E tipo, a língua tailandesa também é muito difícil de aprender. O nosso contato, ela ficou lá. Ela tá lá há uns 10 anos já. Então, assim, ela tá lá há muito tempo. Ela fala muito bem, mas demorou muito tempo pra ela realmente conseguir falar com eles, começar o trabalho. É muito difícil, tanto que ela é a única missionária que tá lá, entendeu? Tem no norte, no Bangkok, que todo mundo conhece, que é a cidade que todo mundo conhece. Tem, eu acho que alguns... Jokun lá. Mas pronto, só tem, tipo assim, uns 3 ou 4, se eu não me engano. Eu acho que isso é até demais. Mas no sul, no resto da Tailândia, não tem. Não tem muitas igrejas, não tem muito missionário, simplesmente não tem. Porque é tão difícil. Então a gente enfrenta muitas barreiras lá. De verdade, com certeza. Enfrentamos muitos nãos, muitas pessoas não querendo saber. Muitas pessoas tinham dificuldade de entender o conceito de um Jesus. Nunca tinha ouvido. Não entende o porquê que precisaria aceitar Jesus. A gente tem que realmente trazer até a cosmovisão atrás do cristianismo. Depois para trazer o conceito de Jesus. Depois para trazer o conceito de pecado. Tipo, assim, é muita coisa que a gente tem que explicar. Para depois antes trazer o conceito de Jesus e por que eles precisariam de Jesus. Muito, muito desafiador. Então, realmente precisa ter todo um discipulado antes. E, na verdade, é isso que o nosso contato tá fazendo. Então, ela fez aulas de inglês. Assim que ela conseguiu, o povo começou a fazer aulas de inglês, começou a discipular eles. E aí, ano após ano, viu? Nem meses. Ano depois de ano, ela começou a realmente discipular eles e eles foram convertendo. E ela tem um grupo bem legal. Mas, assim, difícil demais. Agora, pela graça de Deus, a gente conseguiu ver salvação. Então, foi muito legal. A gente viu uns 5 salvações. Então, assim, isso já é muito. Tanto que quando a gente foi lá, um dos nossos contatos falou, gente, estejam pacientes. Se vocês não veem nenhuma salvação, tá tudo bem. Isso é normal. E eu como a gente vai ficar aqui e não ver nenhuma salvação? Mas ela falou que isso realmente é realidade. E a gente, não vai. E conseguimos realmente ver sim, que é muito mais do que eles realmente vê. Então foi bem difícil, assim. Em questão da comida, eu comi muito. E eu passei muito mal. Porque eu sou a louca daquela. Eu quero comer tudo, eu quero provar tudo, sabe? Mas assim, 0 arrependimentos. Porque eu provei tudo. Então foi muito legal, assim. Mas assim, foi muito desafiador mesmo. Eu acho que a questão de estar num lugar tão diferente, sabe? E tão longe de casa, pra mim pegou muito. Mas valeu a pena. A gente acabou tendo 76 salvações. Glória a Deus. Cara... E agora vamos caminhando, né? Vamos caminhando já para aquele finalzinho do episódio. Visão de futuro. Você comentou que você vai voltar para os Estados Unidos, fazer um mestrado, etc e tal. Então conta um pouquinho mais pra gente a respeito dessa visão agora voltando para cá. Nossa, eu acho que isso realmente é algo interessante, porque a minha visão mudou muito. Então achei interessante que você falou que antes, né, quando eu estava na faculdade, não usei muito a minha formação para agregar para o ministério. E hoje eu entendo exatamente isso. Eu quero de verdade me equipar, eu quero me capacitar usando a minha formação como um meio para ministrar, como um meio para realmente fazer o evangelho ser conhecido. Então, isso pra mim foi um grande virada de chave esse ano. Entender que, cara, isso é o propósito de o qual eu vou pra faculdade. Porque antes, realmente, eu tava indo pra faculdade pra agradar meus pais, pra agradar a sociedade, porque é isso que todo mundo faz nos Estados Unidos. Você se torna 18, você sai de casa, vai pra faculdade em algum lugar. E depois, tipo assim, se forma, casa e pronto. Compra um carro, casa, e isso é o sonho americano. Mas eu entendi que é muito mais do que isso, sabe? E eu não quero só ir pra faculdade pra fazer dinheiro. Só ir pra faculdade pra ter uma carreira que vai me trazer estabilidade financeira. Tipo, tem muito mais do que isso, né? E até porque você nem precisa ir pra faculdade pra ter realmente estabilidade financeira. Então, se você vai pra faculdade, tem que ter um propósito muito maior. E agora eu tô entendendo que o propósito é pra entender realmente como eu posso aprender novos ferramentas, como eu posso agregar e ter mais recursos, ter mais conhecimento
para que eu possa ser um ministro de evangelho melhor, sabe? Para que eu possa exercer uma função que vai agregar de uma forma eficiente para levar o evangelho para outros lugares, né? E eu entendo que isso pode ser, sei lá, sendo um doutor, né? Sendo um médico, isso pode ser realmente na área de comunicação, isso pode ser em várias áreas, mas para mim, eu entendo que um dom que Deus me deu, eu sou essa pessoa que realmente sabe amar as pessoas e sentar e ouvir. Eu amo esse lugar de verdade sentar e ouvir uma pessoa conversar. E de entender o que eles estão sentindo, de ajudar a organizar suas emoções. E de apontar, né, para um lugar melhor, para um lugar de cura interior. É isso que é o meu negócio. Então agora eu tô voltando para os Estados Unidos com o entendimento de que, cara, eu tenho uma oportunidade muito bom de estudar nos Estados Unidos, que eu entendo que é algo que tem muito valor, muito peso. E eu quero aproveitar disso. Eu quero realmente aprender como que eu posso ser o melhor psicólogo que eu posso ser para o reino de Deus, para trazer cura, não somente para a igreja, para os membros da igreja, para os cristãos, mas também aqueles que não conhecem Jesus ainda, para que isso possa ser um meio para eles poderem conhecer Jesus. Porque eu sei que não é um podcast sobre, né, saúde mental, mas o fato é que tem muito sofrer naquele lugar muito escuro de depressão, né? É um lugar que às vezes você não consegue sair sozinho. Você precisa de alguém pra entrar nesse lugar com você e puxar você pra fora, assim. E isso é um meio de a pessoa poder ver Jesus, né? Poder entender que, cara, Jesus, ele vai pra onde você está. E ele quer você do jeito que você está, mas ele não quer te deixar ali, ele quer te puxar, entende? Então, assim, eu tô mais, assim, avivada pra ir pra essas pessoas que não estão conseguindo sozinho entender as emoções. Quero ajudar ele para que isso possa trazer glória para o nome de Deus, para o nome de Jesus. Porque claro que não é só eu, não é só o conhecimento. É o Espírito Santo através de mim que realmente traz cura, sabe? Eu acho que estudos e teoria só não consegue fazer a obra completa, infelizmente. Então eu sei que eu sou limitada como terapeuta, mas Deus não é, o Espírito Santo não é. Então agora eu tenho esse entendimento de, cara, eu posso usar os meus estudos junto com o poder do Espírito Santo, junto com a sabedoria dele, junto com a unção que ele me deu, pra trazer realmente esse lugar de cura pras pessoas. Porque querendo ou não, é isso que Satanás quer. Ele quer que as pessoas tenham saúde mental horrível. Ele não quer que as pessoas se sentem felizes, se sentem empoderados pra trabalhar, pra fazer o impacto na sociedade. Não, eles querem que eles não tenham esperança. Muito tristes, não tem realmente nenhuma perspectiva de vida. É isso que então a gente precisa realmente se levantar como aqueles que estão nesse lugar de saúde mental e quebrar realmente essas cadeias de mentiras mesmo, sabe? Então hoje eu entendo, cara, isso também é trabalho missionário, sabe? Estar lá nas clínicas, estar lá com as pessoas que estão sofrendo com saúde mental também é um campo missionário. E aí eu tenho mais entendimento de quão valioso isso é. Pessoas treinados com base científica, excelentes mesmo, sabendo o que eles estão fazendo, sabendo isso mesmo e trazendo isso, né, pro reino de Deus. Então eu acho que hoje isso é mais a minha visão. Bom, agora, Stephanie, eu só peço uma coisa pra você. Uma dica. Dá uma dica pra gente que, cara, você já foi pra mais países do que muita gente que tá ouvindo esse episódio. E, cara, qual é o fundamento pra você conseguir ver tantas realidades, ver tantas culturas e realmente somar no curto prazo e também no médio prazo? Porque você teve experiências de semanas, mas também de meses em outras culturas. Como que você acha que a gente pode se aprofundar ainda mais em ajudar? Como que a gente pode impactar tanto no curto quanto no médio prazo? Nossa, sensacional! Eu poderia falar sobre isso anos, porque eu acho que é realmente algo muito complexo, né? Algo que eu tenho pensado muito, o que às vezes nós como cristãs e como seres humanos, né? A gente quer soluções rápidas e práticas. E eu acho que isso não é ruim. E cabe, né? É algo que é necessário para certos momentos. Mas tem muitos lugares, muitas questões, muitos problemas. Simplesmente não tem uma solução assim tão clara, tão preto e branco.
E são justamente esses lugares onde a gente estão entrando e querendo achar uma solução que é preto, branco, e simplesmente estamos piorando a situação. Então, o fato é que temos que ter consciência de que muitos problemas precisam de uma solução que é multifactorial, né? Que vai trazer realmente intervenções em várias esferas, de vários lugares, que vai realmente demandar de muitas pessoas trazendo essa visão e querendo solucionar isso. Então, acho que esse lugar de missões é realmente esse lugar, né? Claro que missões, o nosso problema maior é como que nós vamos ter certeza de que todas as pessoas, todas as nações, todos os povos têm a oportunidade de, pelo menos uma vez, ouvir sobre o Evangelho. Esse é o nosso problema. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode mobilizar os cristãos aqui na Terra para levar o Evangelho para todos os povos? Isso, para mim, é algo que eu entendo que, como você falou, é um trabalho de curto e é um trabalho de longo prazo. Precisamos estar fazendo os dois ao mesmo tempo, entende? Não é, eu vou menosprezar aqueles que estão fazendo missões por curto tempo, que não são tão importantes, e eu só vou focar naqueles que fazem de longo prazo. Não funciona assim. Precisamos realmente ter um movimento que fazem missões ao curto prazo, porque eu já fiz e, tipo assim, é incrível, traz um impacto. Às vezes você vê o rosto, uma pessoa que você não sabe muito bem quem é, que traz algo novo, traz algo fresco, né? Mas a gente entende que também não é sustentável só esse lugar. Mas também, às vezes, as pessoas que estão lá por muito tempo acabam se acomodando, sabe? Acaba perdendo a visão, né? Estão fazendo as mesmas coisas e tá nessa mentalidade que é muito do mesmo. Estão muito desencorajados. Então, precisa realmente de ter esse lugar de uma pessoa que tá lá, uau, vamos lá, sabe? Uma pessoa que não vai ficar por muito tempo, que não tá vivendo essa realidade de longo prazo, que ainda tem um pouco mais de ânimo, tem novas estratégias, tem algo novo. Isso é muito bom, por isso que eu amo missões de curto prazo. Eu sou muito fã, eu acho que é muito bom, muito necessário, precisa continuar, sempre. Mas o papel do missionário longo prazo não pode ser algo que é menosprezado, e eu acho que a gente acaba vendo eles, né? Mas eles são as pessoas que vão realmente continuar e que vão fazer essa manutenção de que nós, como aqueles, né, que vai para curto prazo, eles vão manter essa chama acesa. A gente pode trazer a chama, mas precisa de alguém que vai manter isso aceso, que vai continuar trabalhando para construir a estrutura para que isso pode ser algo sustentável a longo prazo, mas precisa caminhar junto, entende? Então, assim, eu acho que para mim isso é minha visão. Como que nós, como a igreja, pode fomentar, como que nós podemos realmente encorajar e como que nós podemos sustentar um envio de missionários a curto prazo, constante, saudável, mas também como que nós podemos sempre estar encorajando aqueles que têm um chamado para missões longo prazo e continuamente estar derramando, né, cuidado e não só recursos financeiros, mas aquele cuidado de alma, espírito também. Cara, é muito difícil estar no missões a longo prazo. Precisa de, às vezes, né, talvez algumas sessões de terapia, precisa de, entende? Tipo assim, precisa de um cuidado muito mais profundo, eu acho. A gente só vai e deixa eles lá e que Deus cuida e pronto. Mas não é tão simples assim. E quando você tá vendo muitas pessoas morrendo e sofrendo todos os dias, como que você lida com isso, cara? Tipo assim, então assim, eu realmente acho que precisa ter um cuidado mais profundo com os missionários a longo prazo, algo mais holístico. E eu acho que também a gente precisa valorizar mais, sabe, esse lugar de missões ao curto prazo e fazer que isso continue sendo algo constante. Muito bom, então tudo tem valor, cara. O curto prazo, o médio prazo e longo prazo. O importante é que nós temos que ir às nações e pregar o evangelho. É disso que a gente está falando. Esse é o nosso negócio, assaltar o inferno e povoar o céu. Esse é o negócio que a gente está empolgado em fazer. Stephanie, muito obrigado pelas suas histórias, muito obrigado por compartilhar com a gente todos esses insights e que em nome de Jesus você possa voltar para os Estados Unidos, ajudar a galera a sair da depressão e resplandecer a luz de Cristo
Cristo no mundo. E você, meu amigo, quando que você vai voltar a realmente pregar o evangelho? Levanta dessa cama, levanta do sofá e vai pregar o evangelho. Tamo junto, até a próxima. Tchau.